Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candeloro, sou diretor da Venda Mais, especialista em alta performance nas áreas de vendas, gestão e liderança de equipes comerciais. E hoje eu tenho uma coisa bem interessante para te mostrar nessa videoaula, que é um teste, para ver se você é um GCAP. O que é um GCAP? É um gestor de equipe comercial de alta performance. Será que você é ou não é? De 0 a 100, quanto será que seria a sua nota para você que é líder? A gente sempre tem curiosidade de ver como é que está em relação aos outros. Hoje eu quero te dar uma ferramenta, que é uma ferramenta de coaching que eu desenvolvi justamente para ajudar que os gestores pudessem melhorar seus resultados. Isso está baseado no trabalho que eu faço com os meus alunos de um curso chamado GEC, Gestão de Equipes Comerciais, onde todos os meses, esses alunos, que são todos líderes comerciais, tem que me apresentar trabalhos sobre assuntos específicos, e os trabalhos são sempre projetos para serem implantados dentro da empresa com sua própria equipe, e depois eles me dão um retorno, eu faço a avaliação, dou o feedback e eles vão evoluindo módulo por módulo. O que eu tenho notado? Que os alunos que de maneira mais consistente obtêm resultados excepcionais, ou seja, são GCAPs, tem algumas características em comum. Daí que eu desenvolvi, então, essa ferramenta de coaching para ajudar as pessoas a melhorarem em áreas específicas que estão diretamente ligadas a você conseguir alta performance como gestor de uma equipe comercial. Então, o que eu queria que você fizesse é pegasse papel e caneta e começasse a se avaliar em cada um desses pontos. Quais são esses 10 pontos que eu quero que você se avalie? A forma mais fácil de avaliar é dando uma nota de 0 a 10, certo? É assim de forma subjetiva, mas é importante para você entender como que você está em relação a cada passo e depois avaliar como que eu posso fazer para melhorar. Primeiro ponto que eu queria que você se avaliasse é consistência na entrega de resultados, certo? Então, eu consigo fazer com que a minha equipe entregue a meta estabelecida para aquele período, por exemplo, um mês, de forma consistente todos os meses. Eu estou muito altos e baixos, ou tenho sido consistente nisso aqui. Aqui tem o que a gente chama de TAM. O que é TAM? É taxa de atingimento de meta. Minha equipe, de forma consistente, está realmente atingindo objetivos? Avalie-se e dê uma nota. 0 é assim, não temos consistência nenhuma. 10, sim, estamos muito consistentes. Note que se você está sendo consistentemente ruim, isso é uma nota baixa também, certo? Então aqui é uma consistência positiva. E nenhum dos meses do ano passado eu consegui bater a meta. Isso, Raul, eu fui consistente. Não, essa consistência não vale. Eu quero uma consistência positiva de bater a meta. Segunda coisa que eu quero que você se avalie é o desenvolvimento de talentos. Eu estou conseguindo atrair e desenvolver os talentos? Então tem a parte de recrutamento e seleção, mas tem a parte de treinamento e desenvolvimento, tem a parte de você dar feedback e fazer as pessoas evoluírem. Então se a equipe está atingindo resultados de maneira consistente, ótimo. Se eu aumentar a meta, eu consigo fazer com que essas pessoas atinjam essas novas metas, eu estou conseguindo trabalhar de maneira mais arrojada, mais agressiva no estabelecimento de metas, ou eu tenho que ser extremamente conservador e às vezes até baixar as minhas metas, porque quando eu olho para a minha equipe e digo, eu não sei se eles vão conseguir atingir. Né? Então você começa a estar restioso em relação a colocar metas muito altas, porque no fundo você sabe que não está conseguindo desenvolver os talentos. Como que você está em relação a isso? Nota de 0 a 10. Terceira coisa que eu queria que você se avaliasse é o que eu chamo de habilidade de fazer o pivô. O que é o pivô? O pivô é o seguinte, eu tracei um plano, meu planejamento está lá, está lindo, eu falei que eu ia fazer X, Y e Z. Comecei a fazer X, Y e Z, não está dando resultado. Estamos indo para trás, não está acontecendo o que a gente tinha planejado ou previsto. A habilidade de fazer o pivô é o seguinte, ao invés de eu baixar a minha meta, eu mudo o que eu tinha planejado fazer, mas de maneira estruturada, racional, organizada. Não é uma coisa desesperada, não é? Claramente estou avaliando racionalmente que o que a gente planejou não vai conseguir nos levar à meta que a gente tinha estabelecido, então ou eu tenho que mudar o que estou fazendo, ou eu tenho que começar a fazer mais ainda do que já está sendo feito. Isso é fazer o pivô. Veja que não é baixar a meta. Eu falo muito sobre isso num curso que eu tenho de princípios da alta performance. Tem gente que quando encontra dificuldades, baixa a meta. Tem gente que quando encontra dificuldades, muda o que está sendo feito, mas a meta continua. As pessoas que baixam a meta passam a ser sempre de baixa performance. As pessoas que fazem o pivô e mudam e conseguem ter essa agilidade, né, de inovar, de procurar coisas novas e de ter essa
essa visão um pouquinho mais analítica, mais racional do processo, é dizer, preciso melhorar de forma antecipada, não esperar o problema já acontecer, mas sim antecipar e já começar de maneira preventiva a se mexer. Essas pessoas têm a habilidade de fazer pivô. Então eu queria que você, como líder, se avaliasse como você está hoje em relação a isso, de 0 a 10. Quarta coisa que eu queria que você se avaliasse, que é conectar a estratégia da empresa, o posicionamento dela, e posicionamento sempre relembrando, o posicionamento geralmente ou é preço baixo ou é diferenciação, certo? Basicamente são essas duas opções. Então, conecto estratégia da empresa, preço, canais de venda, formas, né, de comunicar, de prospectar novos clientes, de atender, etc., com nosso posicionamento, preço baixo e diferenciação, com a parte de resultados. Então a minha equipe comercial começa a estar muito bem direcionada. Ela sabe o que falar, ela tem argumentação na frente do cliente, ela sabe quais são os nossos diferenciais de produto, de serviço ou em relação a empresas concorrentes, ela sabe qual valor elas agregam no cliente, quer dizer, está tudo alinhadinho. Eu queria que você me desse uma nota para isso. Se você não participa do desenho da estratégia da tua empresa, por algum motivo, então tem uma reunião numa sala lá com pessoas super importantes e você não está participando dessa reunião, tua nota aqui não seria muito alta. Mas vai ser alta se você conseguir entender essa estratégia e conectar depois, fazer com que a equipe de vendas faça exatamente o que foi planejado na reunião estratégica. Aqui então seria também uma nota, avalie-se de 0 a 10, nessa conexão entre a estratégia, o posicionamento e o dia a dia dos vendedores. Quinta coisa que eu queria que você se avaliasse é se existe realmente um processo inteligente de criação de rotinas de vendas. Se o teu processo de venda está mapeado, está definido e está trabalhado. Uma das coisas que eu ensino todos os alunos desse curso do JEC e também os cursos os alunos da alta performance em vendas é desenhar o que eu chamo da roda das vendas. Quais são as atividades específicas que, se você fizer todos os dias, vão construir um resultado positivo em vendas. E você começa a elencar, você faz uma lista de atividades de planejamento, atividades de prospecção, atividades de abordagem, então de contato e atendimento com clientes, atividades específicas de levantamento de necessidades ou de oportunidades, atividades específicas durante uma negociação de vendas, atividades específicas no processo de fechamento para acelerar o ciclo da venda e depois atividades específicas de pós-venda. Isso está mapeado claramente? Se não está mapeado claramente, o que você tem é uma divergência muito grande de vendedores fazendo coisas diferentes com resultados diferentes. E você, como gestor, muitas vezes não consegue dar feedback pontual, você não consegue ser específico, porque as tarefas não estão especificadas também. Então, a questão do processo de venda, existe uma rotina clara? Quando um vendedor novo entra, é o melhor teste para mim. Ele tem um treinamento específico que ele tem que passar para saber exatamente como que ele vai vender. Outro teste típico para mim, quando eu tenho vendedores que são excepcionais, eu consigo modelar esta forma excepcional de vender e transmitir isso para os outros vendedores em forma de processo, ou eu dependo de super-heróis, de super profissionais competentes para ter este resultado, mas depois eu não consigo replicar. Se eu não consigo replicar é porque eu não tenho processo de venda. E aí então eu viro refém dos meus super vendedores. E o gestor não pode estar nessa posição. Então a avaliação aqui é 0 a 10, como que estão os teus processos de venda e também se a equipe está seguindo eles, né? Porque não adianta só ter um processo e depois a equipe não segue. Sexto ponto aqui é foco em indicadores. Tem um amigo meu que tem uma frase que eu adoro, que diz: precisamos de menos PowerPoint em vendas e mais planilhas. E a verdade é isso, é menos PowerPoint e mais Excel. Como que você está hoje, como que você se sente quando chegam relatórios, quando chegam números? Se você diz, oh, que bom, agora eu vou realmente ver o que está acontecendo, e se você tem esse brilho no olho, dizer, eu vou olhar, vou entender, eu vou ver como melhorar, parabéns, nota alta. Se o teu foco está baixo, uma recomendação. A gestão de vendas está cada vez mais indo para esse lado. E o grande gestor, de verdade, hoje, ele tem uma mistura de ciência e arte, que é de pegar a planilha, entender o que está acontecendo e aí humanizar isso para a equipe de vendas, dando feedback aí pontual.
mas o gestor tem que saber lidar bem com essas duas coisas. Primeiro, o lado da emoção, o lado, né, da parte de motivação, do engajamento da equipe, esse lado mais de psicologia, de como lidar com pessoas, e do outro lado tem uma questão mais objetiva, mais racional, mais fria, mais analítica, que precisa ser feita. Então, você está fazendo uma gestão baseada em indicadores. E quando você entende exatamente quais indicadores você pode trabalhar, aí sim você consegue trabalhar com a equipe a questão motivacional, a questão de treinamento, a questão de feedback, direcionado especificamente para quê? Para melhorar um indicador. 0 a 10 aqui também a avaliação. Sétima avaliação que eu quero que você faça é como que está a forma como você está trabalhando uma visão de futuro e de oportunidades. Muitas vezes o que acontece é um foco em coisas negativas. Então, no mercado recessivo, na economia que está indo para trás, o nosso setor que está diminuindo, clientes nossos que estão deixando de comprar, ou que deixaram de comprar, ou que foram para a concorrência, uma pressão exagerada em descontos e preços. Quer dizer, um foco começa a contaminar de forma negativa e o líder o tempo inteiro tem que trazer de volta e resgatar e dizer, não, vamos procurar oportunidades, vamos falar sobre o que existe de bom. Então, tem dinheiro aqui que realmente foi embora, mas tem dinheiro lá que existe. Essas oportunidades não tem mais, aquelas existem. Então, o líder o tempo inteiro tem que estar direcionando a equipe para focar em oportunidades. Então, ele tem que ter essa visão aqui de futuro. Eu queria que você se avaliasse em relação a isso, como que está, primeiro, esse teu foco, e segundo, como você está conseguindo transmitir isso para a equipe. Essas são as duas avaliações. Faz um composto e se dá uma nota de 0 a 10. Oitavo ponto aqui é inteligência emocional. Inteligência emocional tem duas conversas muito importantes. Primeiro, a conversa com você mesmo. Como que está esta conversa com você mesmo dentro da tua cabeça? Como tem sido a tua conversa? Tem sido positiva? Tem sido animada? Tem sido motivada? Ou tem sido uma conversa negativa, pesada, carregada? Segundo, depois tem a conversa com os outros. Como eu lido comigo e como eu lido com os outros. Como tem sido a tua relação com a equipe de vendas? Porque ela, de certa forma, reflete um pouquinho do que está passando por dentro de você. O que eu vejo é que quando eu tenho um gestor de equipe comercial de alta performance, não tem duas conversas diferentes. A minha conversa aqui está positiva, aquela conversa está positiva também. Se eu tiver com uma conversa negativa minha, mas aí eu coloco uma máscara e faço um teatro porque eu estou na frente da equipe, isso tem um custo energético e psicológico muito alto para o líder. E acaba em algum momento isso aparecendo de alguma forma, que geralmente é uma somatização. Então começa ganha peso, não dorme direito, fica estressado, aumenta a pressão, tem problemas de relacionamento familiar, porque está somatizando essa conversa negativa e que existe essa separação entre o papel que eu estou desempenhando na minha equipe e, no fundo, o que eu estou realmente sentindo. Quando você consegue ter esse alinhamento perfeito, aí é o melhor dos mundos e você se daria uma nota muito alta aqui. Se você sentir que não está exatamente perfeito e que não, que está tendo que fazer um esforço muito grande para o tempo inteiro se manter equilibrado, então aqui seria a avaliação nota mais baixa. Note que não tem certo ou errado e não tem você tentar mascarar e dar uma nota. Se você está fazendo esse trabalho aqui, o mais importante de tudo é você fazer uma avaliação verdadeira, porque aí sim que vai aparecer os pontos de melhoria, certo? E aqui é um ponto que eu vejo que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de admitir que estão com dificuldade, certo? Então, a dificuldade de admitir que está com dificuldade vai provocar um ciclo que não é de melhoria, porque eu continuo travado no processo. E inteligência emocional é uma característica forte da liderança. Então, você tem que estar bem aqui para, inclusive, poder fazer todas as outras corretamente. Seja verdadeiro em relação à tua avaliação. Nona questão aqui, comunicação com a minha equipe. Como que está a minha comunicação? Em termos de frequência, em termos de eficiência. Minhas reuniões estão sendo energizadas e produtivas, as pessoas querem participar, elas estão engajadas, elas trazem ideias novas, está tendo discussão. Meu feedback está sendo feito de maneira estruturada, organizado, está sendo eficiente, as pessoas entendem o que eu quero que elas falem. A gente está falando pontualmente sobre, a gente estava falando, por exemplo, dos indicadores, a pessoa entende, que está recebendo o feedback, ela entende os indicadores que ela precisa melhorar, ela entende quais comportamentos ela precisa melhorar, o que ela precisa fazer de diferente,
Eu estou pedindo feedback em relação ao feedback. Olha que interessante, os líderes pedem feedback em relação ao feedback. Então, estão o tempo inteiro procurando essa melhoria. Então, estou sendo eficiente na minha comunicação? Estou usando as ferramentas hoje disponíveis? Tem líder hoje que tem equipe espalhada. Então, está gravando vídeo, está mandando WhatsApp, está postando coisa no YouTube, cria uma página fechada no Facebook só para quem está participando dentro da equipe comercial. Quer dizer, tem formas hoje de você trabalhar, às vezes super divertidas, super animadas, grátis, né? Porque pode ser um grupo dentro do WhatsApp, mas mantenha o foco na consistência e na eficiência da comunicação. Que nota você está se dando hoje de 0 a 10? Para terminar, a questão da agilidade. Uma das coisas que eu acho que o mercado recessivo provoca ele começa a mostrar claramente uns pontos claros que são falhas, mas são também pontos de melhoria. E uma das coisas que se exige hoje de um gestor comercial é que ele seja ágil. A gente está exigindo a agilidade da nossa equipe comercial ao lidar com clientes. Isso realmente, acelerar o processo de venda é um diferencial competitivo. Quanto mais ágil eu puder ser para dar resposta para clientes, para resolver problemas, para antecipar coisas, às vezes para apresentar uma proposta, um projeto, qualquer coisa que eu puder fazer mais rapidamente com qualidade, é melhor. O problema é que às vezes o gestor está começando a ficar tão atarefado e às vezes tem que tomar tanto micro decisões que ele começa a perder a agilidade ao lidar com certas tarefas, inclusive dar feedback para a própria equipe ou dar retorno. Então, uma das coisas que o tempo inteiro o gestor tem que estar se avaliando é: estou sendo ágil ou eu virei um gargalo? Porque às vezes o gestor, por mais bem intencionado que esteja, por mais positiva que seja a intenção, vira um gargalo. E aí trava tudo. Então, quando o gestor ocupa esse espaço, ele é uma trava. Então não adianta ficar depois estimulando a equipe se depois trava tudo nele ou nela. E muitas vezes, coisa que eu vejo é que muitas vezes o gestor, por ficar de certa forma estressado em relação a tudo que está acontecendo no mercado e a pressão por resultados, às vezes tem uma postura de insegurança. Não sabe exatamente o que fazer. E a insegurança trava esta pessoa e aí ela começa a ser lenta no processo decisório e se transforma num gargalo por insegurança. Uma das grandes questões da liderança é você ter a segurança de tomar decisões e de acelerar o processo. Então, busque formas de você resolver rapidamente situações, de você fazer a gestão do tempo, a administração correta, de você planejar o teu dia e de você transmitir a sensação de organização e agilidade para a tua equipe. Isso é super importante porque eles passam a ter mais confiança e você consegue engajá-los melhor como líder. Ok? Então, como que você anda em relação a isso? Você tem sido realmente ágil, não só com questões ligadas a clientes, mas internas também? A equipe está sentindo que você é ágil, os outros departamentos da empresa sentem que você é uma pessoa ágil? Ótimo, nota alta. Se não, uma nota mais baixa. Ok? Somando então agora, eu queria que você fizesse uma pausa e fizesse uma soma. Essa soma, no pior cenário de todos, você se deu 0 em tudo, um horror, meu Deus do céu, que coisa horrorosa, certo? Segundo cenário possível, algo entre 0 e 100. Terceiro cenário possível, nota máxima, me dei 10 em tudo. Aí então você vai ter nota 10. Se você tem 100, por favor, pelo amor de Deus, deixe seu nome e seu e-mail de contato aqui para eu te entrevistar, porque você é um caso muito especial, eu quero te entrevistar para Venda Mais. Qualquer coisa entre 0 e 100 é a média. A média de verdade mesmo, hoje quando eu tenho feito esse trabalho com gestores de equipes comerciais, tem sido entre 50 e 60. Então geralmente essa é a nota. Isso mostra que você está usando metade do teu potencial como gestor de equipe comercial. Pare para pensar sobre isso. Pare para pensar num carro com freio de mão puxado. Isso é o que está acontecendo geralmente com pessoas que têm uma nota média de 5 ou 6, ou de 50 a 60, né, de 0 a 100. E aí que eu digo, veja que uma das maiores responsabilidades da liderança e da gestão de uma equipe comercial, se você realmente quiser ter alta performance, é você entender este teu processo de melhoria como líder. E de você parar para pensar como que eu posso melhorar em cada um desses itens. Esse é o teu desafio, tá bom? A videoaula de hoje era exatamente sobre isso e é sobre isso que a gente fala num curso nosso chamado Gestão de Equipes Comerciais. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, deixe seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, deixe sua dúvida também, vou tentar responder todas. E se você conhece alguém que poderia se beneficiar de fazer essa autoavaliação também, parar para pensar como é que eu melhoro como líder comercial,
deixe aí também um comentário para ela, mande uma indicação para ela assistir esse vídeo. Tá bom? Até lá, grande abraço, super obrigado e boas vendas.